Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. O tema da mensagem dessa noite é Vencendo o pecado pelo Espírito. Amém? Vencendo o pecado pelo Espírito. Meus amados, Mateus capítulo 4, versículo 1, fala da tentação de Jesus no deserto. Então Jesus, ele é batizado nas águas do Jordão pelo profeta João Batista, e nesse mesmo momento ele recebe o Espírito Santo, e Jesus então ele é cheio do Espírito Santo, e logo em seguida ele é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, para ser provado pelo diabo. E aí então aqui segue a narrativa em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Meus amados, isso aqui, mostra a expectativa. E esse texto mostra a nossa expectativa. Nós viemos para a igreja, nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós entendemos que Ele é o nosso Salvador, nós entendemos que Ele morreu por nós, pelo nosso pecado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e nós batizamos na água, e depois recebemos o batismo com o Espírito Santo, e nós somos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, e a expectativa nossa é essa, é viver uma vida de poder, é viver uma vida derrotando o diabo, é viver uma vida derrotando as tentações, vencendo a cada pecado, uma vida de vitória, uma vida de milagres, tomando posse de todas as promessas de Deus, e dizendo para o diabo está escrito, somente ao Senhor prestarás culto, vai-te, Satanás, a minha presença, e não me perturbe mais. Essa é a nossa expectativa, essa é aquilo que nós queremos viver. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o 11, é a nossa expectativa de vida com Deus, é a nossa expectativa de vida com Jesus. Agora tem a expectativa e tem a realidade. Agora nós vamos para a realidade, amém? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Eu vou até dar uma mudada no tom da voz aqui, tá bom? Romanos 7, 14. Todo mundo achou? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero.
Versículo 22. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Dentro de mim eu quero servir a Deus. Dentro de mim eu quero fazer a vontade de Deus. Mas vejo nos meus membros, do meu corpo, uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Até aí. Meus amados, Mateus, capítulo 4, versículo 1, é a nossa expectativa, é aquilo que nós queremos viver, mas a maioria não vive Mateus capítulo 4 como Jesus fez, a maioria vive Romanos capítulo 7, isso que Paulo escreveu aqui. Dentro de mim eu quero fazer a vontade de Deus, dentro de mim eu quero servir a Deus, dentro de mim eu quero ser usado por Deus com poder, dentro de mim eu quero andar na santidade, eu quero tomar posse de cada promessa da palavra de Deus, dentro de mim eu quero servir a Deus fervorosamente, mas eu encontro limitações na minha carne, eu encontro limitações na minha alma, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu odeio, que eu detesto, que eu não quero fazer, que eu quero arrancar da minha vida, esse eu acabo praticando, eu acabo caindo. Infelizmente, essa é a realidade, meus amados, da maioria do povo de Deus. O desejo é servir a Deus, o desejo é fazer a vontade do Pai, o desejo é andar na santidade, na oração, no poder do Espírito, vencendo cada pecado, vencendo cada tentação, exercendo o chamado, o ministério, tomando posse de cada promessa do Pai. Mas, como Paulo diz, eu sou limitado pela carne. E a pergunta é, meus amados, como nós podemos mudar essa situação? Como eu consigo parar de viver Romanos capítulo 7 para viver Mateus capítulo 4? Como que eu faço para realmente viver essa expectativa espiritual poderosa, aonde o diabo, a tentação, a carne, as circunstâncias da vida não têm poder sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós temos que entender que isso só acontece pelo Espírito. Aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, Romanos 8, 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Então aqui o texto é bem claro. Através de que forma nós vamos mortificar a nossa carne? Através de que forma nós vamos vencer as tentações do pecado? Através do Espírito. Para confirmar isso, abra sua Bíblia em Tito. Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Olha lá. Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar, olha lá, da regeneração e da renovação realizadas por quem? Pelo Espírito Santo. Versículo 6. Que Ele derramou amplamente, em outras versões diz, abundantemente, sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, esse processo de santificação começa onde? Começa na pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Ficou muito claro através desses 2 versículos bíblicos que nós lemos. A santificação, ela começa através do Espírito Santo. Agora, meus amados, eu não quero pregar um evangelho aqui para vocês que vocês não possam viver. Eu não quero pregar um evangelho aqui para vocês que vai se tornar uma decepção na sua vida, que vai se tornar algo frustrante na sua vida. Porque, como eu disse no início da palavra, a expectativa nossa é muito grande, a expectativa nossa é maravilhosa, mas aí quando nós entramos na realidade, no campo de batalha espiritual, parece que tudo aquilo é algo alegórico, é uma fantasia, né? Não, eu não consigo viver isso. E o que acontece? As pessoas vão desanimando, e chega uma hora, acabam se distanciando e se afastando dos caminhos do Senhor. Porque eu já ouvi muita gente dizer assim, não, porque a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, que você é batizado, tal, né, você fica livre, você fica liberto, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, e você vai pisar na cabeça do diabo, você vai vencer o pecado, tal. Meus amados, não é assim. Se fosse assim, meus amados, Jesus já teria voltado. Porque a igreja ia avançar tanto, que a missão já teria sido cumprida. Mas não é assim. Por isso que existe Romanos capítulo 7. Porque se não fosse assim, não existiria Romanos capítulo 7. Mas Paulo deixa bem claro lá, que é uma luta e que é um processo. Agora, como que nós entramos nesse processo? Então veja bem, nós já entendemos que é através do Espírito. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, meus amados, se nós queremos viver esse poder, se nós queremos vencer o pecado através do Espírito, nós temos que fazer o quê? Em primeiro lugar, nos encher do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo de que forma? Adorando a Deus, declarando a majestade do Senhor, orando em línguas, meditando na palavra de Deus, procurando entender a palavra, procurando perceber o que Deus tem para a sua vida através da palavra de Deus, através de frequentar os cultos da igreja, reunião de oração, participar de tudo aquilo que a igreja oferece para o seu crescimento espiritual, né? O culto termina aqui, mas o culto continua lá na sua casa, você orando, você adorando, você lendo a Bíblia, você entrando na presença de Deus. Esse é o caminho para se manter o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa vai lá e ora, e se enche do Espírito Santo, recebe o batismo e busca Deus. Não, porque o pastor falou para jejuar café, e ele começa a jejuar café, quase que vai para a UTI, tanta dor de cabeça por causa do café, mas ele jejua café, ele ora, ele lê a palavra tal, e quando vem a tentação, pá, ele cai. Aí o que acontece com a maioria? Poxa vida, orei, jejuei, li quase o Novo Testamento inteiro em uma semana, fui parar na UTI por causa da cafeína no corpo, a falta de cafeína no corpo, e apareceu a tentação e eu acabei caindo. E o que acontece? A pessoa, por causa da falta de compreensão, ela começa a achar que não vai dar certo. Eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus, eu li a Bíblia, e quando apareceu a tentação, eu caí de novo. Mas aí é que está o X da questão. Meus amados, nesse processo,
de vencer o pecado pelo Espírito, existe uma palavra muito importante que faz parte, inclusive, principalmente no Novo Testamento: perseverança. Eu vou explicar algo para vocês aqui muito importante. Existe uma diferença muito grande em cair no pecado vazio e cair no pecado cheio do Espírito Santo. Eu sei que é estranho, para cair no pecado cheio do Espírito Santo. Cair no pecado cheio do Espírito Santo. As pessoas caem no pecado cheias do Espírito Santo. Mas presta atenção. Quando a pessoa está vazia e ela cai no pecado, ela não vai, sabe, ter uma reação dolorosa em relação a isso. Ela não vai sentir aquela dor no coração. Ela não vai sentir aquele arrependimento, aquela coisa: nossa, eu magoei o coração do meu Deus. Eu magoei o coração do meu Jesus que eu amo tanto. Ela vai cair no pecado, tal, e ela vai ficar meio assim: poxa, eu caí de novo, preciso mudar essa minha vida, tal. Vai ser algo meio superficial. Agora, a pessoa, quando ela está buscando a Deus, quando ela está com um propósito, diga propósito. Quando ela está com o propósito de realmente andar com Deus e vencer o pecado na vida dela, e ela está buscando, ela está se enchendo do Espírito Santo, ela está se enchendo da palavra, quando ela cai no pecado, o que vai acontecer com ela? A Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, o que ele fez depois? Chorou amargamente. É aí a diferença. Quando nós estamos nos enchendo e buscando a Deus, e ainda assim caímos no pecado, isso vai gerar em você o quê? Uma dor. Isso vai gerar um quebrantamento. Isso vai gerar como se aquele sentimento de como se você estivesse dando uma facada no coração de Deus. Você vai falar: poxa vida, eu caí de novo, eu não acredito que eu caí de novo, me perdoa, Pai. E esse processo, meus amados, ele vai marcando a tua alma. Aquela dor pelo pecado, ela vai marcando a tua alma. E aquilo vai ficando cada vez pior, aquilo vai ficando cada vez mais insuportável, se você não parar de orar, se você não parar de buscar, se você não parar de se encher do Espírito. Aquilo vai marcando a tua alma, aquilo vai marcando, aquela dor vai marcando, e você você se sente cada vez mais pior por causa do pecado na tua vida. Em segundo lugar, além de sentir essa dor por causa do pecado em relação a Deus, quando você está cheio do Espírito Santo e caiu no pecado, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, com clareza, ele vai mostrar para você as consequências daquele pecado. Queridos, o pecado, ele bloqueia a nossa fé. Você está no pecado, e aí você pega e vai buscar, vai orar a Deus, mas você vai já sem confiança, você já vai com a sua fé debilitada. Por quê? Porque você pensa assim: poxa, eu errei, eu pequei, eu pisei na bola, e agora eu vou pedir alguma coisa para Deus? Eu não me sinto digno de pedir nada para Deus, porque eu tenho pecado, eu tenho errado, eu sou um pecador. E a tua fé vai sendo bloqueada. O pecado, meus amados, se nós não estamos cheios do Espírito Santo, ele tira a nossa habilidade de ouvir a Deus.
Então, quando você cai no pecado, mas você está buscando, você está se enchendo, você está lutando contra aquilo, o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Ele vai ser o seu mestre, ele vai ser o seu professor, e ele vai falar assim: olha, isso está acontecendo na sua vida por causa disso, disso, disso. Olha, esse pecado que você tem cometido tem causado essa e essa consequência. Olha, você não tem alcançado nada nessa área por causa disso, disso, disso. O Espírito Santo, ele vai tirar a venda dos seus olhos. E ele vai mostrar para você de maneira muito clara por que muitas vezes você não avança, você não vai para frente, você não toma, posse das promessas do reino de Deus. E com uma clareza muito grande, você começa então, pelo Espírito, a perceber as consequências do pecado na sua vida. Você deixa de ser aquele crente tapado. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Não, você começa a ver as coisas com clareza. Você fala: puxa vida, olha só as consequências, olha só o fruto que eu estou colhendo, espinhoso, por causa dessa semeadura que eu fiz. E o Espírito Santo começa a abrir os seus olhos. E esse processo, meus amados, doloroso, esse processo que muitas vezes é difícil, mas é dessa forma que Deus vai aperfeiçoando a nossa santidade. Vai chegar uma hora que simplesmente o pecado, ele não vai ter mais, ele vai perdendo a força sobre a sua vida, sobre a sua alma. Porque a tua alma, ela está marcada pela dor em relação ao coração de Deus. Aquele arrependimento, aquele quebrantamento, aquela dor por causa do pecado. E também porque você começa a perceber de uma maneira muito clara as consequências que aquele pecado tem trazido à sua vida. E mediante essas informações pelo Espírito, do Espírito Santo, você começa a vigiar mais. Você começa a ficar mais esperto. E nesse interim, aquilo que te atraía tanto, aquilo que te seduzia tanto, começa a perder a força. Já não é mais como antigamente. Já não é mais como no passado. Eu já não me sinto mais tão atraído por aquilo, porque a sua alma está marcada pela dor que você sente quando você peca. Porque você já sabe as consequências que aquilo irá trazer para a sua vida. Porque o Espírito Santo já tem te mostrado de maneira muito clara. E por conta de tudo isso, você então começa a viver na santidade do Senhor. O pecado, ele perde a força na sua vida. E então, você começa a parar, A parar de cair. Você começa a ser aquele cristão de Mateus capítulo 4, versículo 1. Você começa a viver a santidade do Senhor na sua vida. E aí, o trabalho do Espírito Santo, ele continua, ele não para aí. Quando você entra na santidade do Senhor, o trabalho do Espírito Santo, ele não para. Porque aí o Espírito Santo, ele começa de uma maneira muito clara também, assim como de uma maneira muito clara, ele mostrou as consequências do pecado na sua vida e da dor na alma em relação ao coração de Deus. Também o Espírito Santo, quando você começa a andar na santidade do Senhor, o Espírito Santo começa a revelar para você, começa a mostrar para você de uma maneira muito clara o quê? Os benefícios de andar na santidade do Senhor.
E o Espírito Santo começa a mostrar para você, olha só o que está acontecendo na sua vida. Olha só as portas que estão se abrindo. Olha só como que as coisas estão fluindo agora. Perceba como as coisas estão acontecendo. Perceba os milagres que eu estou operando. Perceba como eu estou agindo na sua vida de uma maneira diferente. Perceba como agora você está vivendo mais da palavra de Deus. Você está tomando posse das promessas do Senhor. Olhe, perceba, veja as obras que estão acontecendo na sua vida por causa do meu agir, por causa do meu poder. E quando você começa a provar, e quando você começa a perceber, quando você começa a entender, visualizar de uma maneira clara as bênçãos, os benefícios desse andar na santidade do Senhor, isso vai alimentando, vai te motivando a buscar cada vez mais. E aí você começa a desejar mais ainda a Deus. E aí você começa a desejar ser mais, com o Espírito, ter o coração de Deus dentro do seu coração. Você começa realmente a querer, a andar mais com o Senhor e a ser um com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo está te mostrando, revelando os benefícios desse andar na santidade. E isso vai motivando você cada vez mais a buscar a Deus. Cada vez mais buscar a Deus. Cada vez mais buscar a Deus. E você sai, meus amados. Você sai da mediocridade. O que é mediocridade? É andar na mesma média de todo mundo. Não, porque todo mundo anda assim, então eu estou no mesmo barco e tal. Não, você sai da mediocridade e começa a se destacar. Você começa a ver o poder de Deus se mover na sua vida, como realmente a Bíblia promete. O Evangelho não é fraco, o Evangelho não é falho, o Evangelho não é medíocre, o Evangelho não é mais uma religião, o cristianismo não é mais uma religião, mas é o poder de Deus. E eu e você fomos chamados para viver esse poder. Nós somos chamados para colocar a planta dos nossos pés nessa terra que mana leite e mel. Nós somos chamados para tomar posse de cada promessa da Bíblia. Mas o que acontece com a maioria? Vive na mediocridade. Aquele negócio raso, superficial. Porque quando nós nos convertemos, algumas mudanças acontecem na nossa vida. Isso é verdade, isso é fato. Quando nós nos convertemos, nós experimentamos algumas mudanças na nossa vida. Mas o problema é que na maioria do povo de Deus, elas se limitam a essas pequenas mudanças logo do início da conversão. Mas Deus quer fazer a obra completa. Filipenses diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Então, nós recebemos algumas mudanças no princípio da nossa conversão, mas ainda falta muito o que fazer. E nós achamos o quê? Por causa da forma que muitas vezes nós pregamos o Evangelho de maneira errada. Nós achamos que é assim, é um toque mágico. Você se converte, batiza, recebe o Espírito Santo, a sua vida já mudou. Mas não é assim, meus amados. A nossa própria salvação não foi mágica. Jesus teve que abandonar a sua glória, descer aqui até a terra em forma de homem. Em forma de homem ele se humilhou mais ainda, foi crucificado, foi humilhado, ressuscitou ao terceiro dia.
com seu próprio sangue, subiu até o tabernáculo de Deus, não feito por mão de homens, e ali ele ofereceu seu próprio sangue ao Senhor. É um processo. E nós queremos que na nossa vida seja assim, ó. Né? O crente Shazam, Shazam! Entendeu? E por que é um processo? Porque eu e você, nós somos pessoas complicadas. Talvez você não admita isso, mas você é complicadinho, meu irmão. Aí vocês falam, você também, pastor. Todos nós. É por isso que nós temos que entrar nesse processo. Agora, qual que é a palavra-chave desse processo? Perseverança. Perseverança. Você caiu, não pare de orar. Você caiu, não pare de se encher do Espírito Santo. Vai até a presença e fala, Deus, eu caí, eu sei que foi mal, eu errei, me perdoa, eu não quero mais ver dessa forma, mas eu não vou desistir. Diga para Deus, eu não vou desistir, Deus, eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, a maioria das pessoas que se converte, morrem sem viver 10% daquilo que Deus tinha para a vida delas. Nem chega nem a 10%. Por quê? Por causa do conformismo, da religiosidade, da falta de perseverança, da mediocridade. Não é assim mesmo, todo mundo vive assim, a maioria do povo de Deus é assim. Mas, meus amados, nós não podemos ler Atos dos Apóstolos, por exemplo, e nos conformar com a igreja de hoje. Nós não podemos ler Romanos e nos conformar com a igreja de hoje. Nós não podemos ler as cartas e nos conformar com a igreja de hoje, com a nossa vida de hoje, com a nossa vida cristã. Não foi para isso que Cristo se sacrificou. Não foi para isso que Cristo morreu por nós. Mas para vivermos uma vida cristã realmente que vale a pena. Que realmente, Mateus capítulo 4, versículo 1, você pisa na cabeça do diabo, você vence a tentação, você derrota o inimigo, você derrota as circunstâncias, e você sai do deserto vencedor. Mas nós não podemos desistir, amém? Não é um caminho fácil. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, que renuncie a si mesmo. É um caminho de renúncia. Mas quando o Espírito Santo começar a te mostrar o que está acontecendo por conta de você pagar o preço, você vai querer pagar mais ainda. Você vai querer se entregar mais ainda. Você vai querer buscar mais ainda. Você vai desejar mais ainda estar na presença de Deus e ser um com Ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus já tem feito algo na sua vida, mas Ele quer fazer muito mais. Deus já tem feito algumas mudanças na sua vida, mas Ele quer fazer muito mais. E para que Ele faça muito mais, você precisa avançar na sua santidade. Você precisa avançar no seu relacionamento com Deus. Você precisa avançar na meditação da palavra. Você precisa mergulhar mais. Mesmo que você caia, mesmo que você ceda à tentação, você vai até o Senhor e diz, Senhor, eu estou aqui e eu não vou desistir.
que nem Jacó ali no Val de Jaboque: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou deixar o Senhor subir. Perseverança, garra, se agarre nas vestes, nas orlas das vestes de Jesus. Fala: eu não vou soltar, enquanto eu não começar a ver, enquanto eu não começar a enxergar, enquanto eu não começar a provar. Não 30, não 40, não 50, mas eu quero provar 100% da tua palavra, 100% do Espírito, 100% daquilo que o Senhor sonhou, arquitetou para a minha vida. Feche os teus olhos, meu irmão, e entre na presença de Deus e diga: Senhor, eu não vou me conformar. Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo. Em nome de Jesus, não se conforme com a vida cristã que você está tendo. Não se conforme com a pequena porcentagem que você tem provado de Deus. Você não foi chamado para ser um carro estacionado, parado no porão de uma garagem, mas você foi chamado para cair na estrada e percorrer esse destino que Deus tem para a sua vida. Saia da mediocridade, saia do legalismo, saia da religiosidade, saia da mornidão da alma. Eu oro em nome de Jesus para que cada vez que você pecar, você sinta uma dor insuportável no seu coração, que faça você gritar diante do Pai, que faça você gritar diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir da promessa. Eu não vou desistir do chamado. Eu não vou desistir das bênçãos. Eu não vou desistir da salvação. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor já preparou para a minha vida desde a eternidade.